A humanidade atravessa um momento muito grave de sua história. A epidemia do coronavírus, por onde passa, deixa um rastro de morte e de destruição. Infelizmente, esse rastro tem alcançado os 4 cantos do planeta. No caso brasileiro, a crise sanitária soma-se à crise política e à crise econômica. Em meio a todas elas, não é difícil que floresçam o medo e a desesperança. E é exatamente em cenários catastróficos como esse que a fé assume uma relevância ainda maior. Eu diria até que uma relevância que se converte numa questão de saúde. A dor também ensina. Se nós tivermos a maturidade e o cuidado de não permitir que ela se converta em desesperança ou em revolta, podemos colher delas oportunas lições para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, como a pandemia do coronavírus cotidianamente nos tem dado exemplos. Ela é uma tragédia, não há dúvida, mas é possível, em meio a tanto caos, retirar daí preciosas lições para o que tem ocorrido. Veja que a parada que ela impôs a praticamente toda a humanidade nos deu uma das raras oportunidades de que nós refletíssemos individual e coletivamente sobre o caminho que temos seguido, sobre as prioridades que temos escolhido ao longo do caminho, sobre os excessos que nós temos praticado e os desequilíbrios que nós temos cultivado ao longo de nossa história. Ela permitiu também que a Terra pudesse finalmente respirar, após tantos milhões de toneladas de lixo cotidianamente nela despejados de uma forma absolutamente irresponsável. E é claro, ela nos permite também, ela nos chama a atenção para a necessidade que nós nos reconectemos com o nosso Criador. Ela demonstra que esta conexão é uma oportunidade sublime de buscar uma vida mais equilibrada na Terra. Para a doutrina espírita, essa reconexão, claro, pode se dar por diversas vias. Uma delas é pelo cultivo da fé, que se dá através do ato da prece. Para a doutrina espírita, nós já o dissemos aqui nesta nossa série, nós somos espíritos imortais. Vestimos o corpo de carne, mas há entre os dois, entre o espírito e a matéria densa propriamente dita deste plano, um elemento intermediário que é o perispírito. Estudos mais recentes no campo da física quântica e da própria física tradicional têm apontado para o fato de que é possível se compreender que boa parte das manifestações da matéria são de fato energias. E nessa perspectiva, o espírito, ao habitar o corpo, através do perispírito, habitando o corpo material, ele é o agente organizador dessas energias, do funcionamento das células e dos diversos mecanismos que compõem a nossa existência orgânica. Ocorre que se o motorista, se o piloto, se esse agente, o espírito, está em desequilíbrio, esse desequilíbrio ele se traduz no desarranjo orgânico. E é possível encontrar aí significativa parte da causa das doenças que nos acometem todos os dias. Veja que nem sempre o equilíbrio do corpo físico vai evitar a doença, mas vai permitir que nós consigamos resistir a ela, enfrentá-la com muito mais segurança, com muito mais eficácia. A prece, ao constituir um instrumento de meditação, de autoconhecimento, de reconexão com o nosso Criador, ele nos auxilia no processo de equilíbrio das energias que informam nossa vida orgânica. Nessa perspectiva, ao permitir este contato, ao distribuir equilíbrio do corpo físico, nós passamos a ter mais ânimo, mais disposição, mais otimismo para enfrentar as adversidades que se avizinham em nosso horizonte. Tem vários relatos na doutrina espírita, trazidos pelas obras complementares, que nos noticiam os efeitos terapêuticos da prece, tanto no perispírito quanto no corpo orgânico. Tanto no que diz respeito à liberação de toxinas, ao melhor funcionamento do organismo, como também ao efetivo combate das doenças.
Nós não estamos, claro, nós não seríamos irresponsáveis a esse ponto, de dizer para aqueles que nos veem que basta estar com uma fé bastante fortalecida, que você pode ir às ruas e nenhuma doença vai pegá-lo, que você está imune ao coronavírus. Claro que não. É bem verdade que se nós tivéssemos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, como bem nos disse Jesus, nós seríamos capazes disso e muito mais. Mas não seria nem pedagogicamente prudente, porque as autoridades de saúde indicam que cuidar de nós, neste momento, é também cuidar do outro. É pedagógico que nós nos manifestemos pelo exemplo, até para que nós estimulemos aqueles que estão ao nosso redor a também tomarem os cuidados com a sua saúde. Mas estamos dizendo com isso que, embora a gente não deva abrir mão da terapêutica terrena, se eu estou com uma enfermidade, eu devo buscar o médico. Se ele oferece o medicamento como sendo possível de auxiliar nesse tratamento, claro, é possível, é recomendável tomá-lo. Agora, o que nós estamos dizendo é, com a prece, com o equilíbrio espiritual, com uma mente positiva, com otimismo, é perfeitamente possível que a resposta a este tratamento ou a travessia desta tormenta se dê de uma forma menos dolorosa, menos penosa, ainda que eventualmente eu seja tragado pela morte do corpo físico. Porque nos mostra a doutrina que esse equilíbrio, essa perspectiva de encarar a dor e as adversidades com um pouco mais de serenidade, de maturidade, auxilia em todos os processos evolutivos, em todas as dificuldades pelas quais nós atravessamos. E o mais importante, a fé, por esse cultivo interior e por aquilo que a doutrina espírita nos apresenta, ela nos deixa claro que nada, absolutamente nada, nem o vírus, nem a pandemia, nem mesmo a morte, nos separarão das almas que amamos, porque o amor é a força sublime do universo. É a mais poderosa que conhecemos e ela é inquebrantável, ainda que pelos laços da morte. Ficaremos separados dos nossos entes queridos momentaneamente em determinadas circunstâncias, mas completamente separados nunca estaremos, porque nós sempre buscamos aqueles que amamos. Então a dica do nosso vídeo de hoje é que nós façamos como Jesus o fez diante do seu testemunho supremo. Não nos esqueçamos que após a Santa Ceia, quando ele já vislumbrava o início do seu suplício na terra, ele sobe ao Horto das Oliveiras para buscar em Deus a força necessária para enfrentar as provações que se avizinhavam. Não as provações, melhor dizendo, o testemunho que ele daria na terra. Jesus era um espírito perfeito, não precisava passar por mais qualquer prova. E é nessa perspectiva, recolhida em meditação, cultivando o contato com o Criador, que ele pôde então cumprir a sua missão na terra e implantar a semeadura do amor. Que façamos o mesmo, não só em relação à pandemia do coronavírus, mas em relação a todos os desafios que a vida na Terra nos descortina.